ver se está tudo certo. Isso, já estamos online. Beleza. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo aí pela plataforma do Facebook. Hoje nós estamos aqui para fazer um bate-papo, né, uma conversa sobre a educação nesse contexto aqui do enfrentamento, né, da Covid-19, que tem, vamos dizer assim, atrapalhado muito, né, a educação como um todo, né, tem muitos desafios a serem enfrentados, e eu trouxe aqui dois convidados, dois amigos meus, né, duas pessoas de militância na área da educação, reconhecidas pela postura, né, pela postura combativa, por correr atrás mesmo, vamos dizer assim, dos interesses do setor. A Beatriz Cerqueira, que é nossa deputada estadual pelo PT, né, Bia, prazer te conhecer, prazer você estar aqui, prazer você ter aceitado o convite. Rogério Correia, deputado federal também, é outro conhecido nosso também, né, Rogério, obrigado por você ter aceitado também o convite para estar aqui discutindo com a gente essa situação. E para a gente poder começar, eu queria que cada um desse assim, uma visão geral do que está percebendo, né, de tudo que está acontecendo, né, e puxando um pouquinho mais para a área da educação. Como o setor está enxergando a situação da Covid-19, quais são, na opinião de vocês, os principais desafios, os principais gargalos, né? Como tanto o governo, situação da Bia, o governo estadual, no caso do Rogério, o governo mais puxando do governo federal, como é que está esse enfrentamento, essa predisposição dos governos aí a tratarem a questão da educação no contexto da pandemia? Então, vou começar aqui com a Bia, primeiras damas, né, Rogério? Bia, conta pra gente aí, qual suas impressões a respeito disso? Boa noite. Eu quero agradecer, Fábio, a gentileza do convite. Assumi o compromisso que pós-pandemia estarei aí fisicamente com você, né, numa atividade com os profissionais da educação, preferencialmente, mas com quem mais você quiser convidar. Então, agradecê-lo pela iniciativa, parabenizar pela sua trajetória de vida, de luta, de sobrevivência, que é a trajetória de milhares de brasileiros, né? Então, é uma trajetória com a qual a gente se identifica. E vamos aí ao debate. Eu estou aqui acompanhando pelo seu Face, porque se tiver perguntas também, nós estamos à disposição. Né? Eu sou professora há 23 anos, candidatei a primeira vez a um cargo eletivo em 2018, então estou no segundo ano do primeiro mandato, como deputada estadual. Ano passado assumi a presidência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Nós pertencemos a uma bancada, né, na Assembleia, que somos 10 deputados e deputadas, é a maior bancada, né, de partido, e faço parte de um bloco parlamentar, que é o Bloco Democracia e Luta, que é um bloco de oposição ao governo Zema, razões que nós conversaremos aqui nesse nosso ao vivo. Participei ano passado também por 6 meses da CPI, que apurou o crime da Vale em Brumadinho e toda a bacia de Paraupeba, né? Foram 6 meses de trabalho, fui uma das proponentes da comissão. Estamos aí nesse desafio de representação também das mulheres nos espaços de poder. Quero cumprimentar o Rogério Correia. O Rogério é uma dobrada que não era uma dobrada eleitoral, né, Rogério? A gente tinha uma dobrada antes, que era uma dobrada de luta, fazer luta dessas pautas, né, como a defesa da educação, a permanente fiscalização e denúncia de governos que não têm compromisso com a educação, não é uma tarefa fácil, né? Fácil falar de educação na época de campanha eleitoral. É fácil fazer hashtag eu apoio, mas pensar táticas, enfrentamento, né, e os inimigos e os adversários, eles tentam nos eliminar, né? Então, é uma dobrada aí de que já tem um tempo, né, mais efetivo aí, tem uns 10 anos, né, Rogério, que eu fiz a conta aqui agora.
E na última eleição também a gente fez dobrada em várias regiões do estado, eleitoral, e depois a gente continuou. Isso que eu achei bacana, né? Assim, não foi cada um para o seu lado, cada um fazer seu trabalho. A gente faz várias parcerias, constrói agenda junto, constrói a luta junto. O que ele faz lá em Brasília, eu copio aqui, o que eu faço aqui, ele copia lá, a gente vai se articulando. Ele vai falar do Fundeb, que foi uma articulação bacana que a gente conseguiu construir, inserindo a Assembleia Legislativa. Então, acho que esse é um processo bacana de representatividade, principalmente da educação e da classe trabalhadora. Bom, o tema da nossa conversa, que é educação em tempos de pandemia. Primeiro, Fábio, eu queria dizer da necessidade de termos processos de isolamento social. Não dá para falar de pandemia, nem de educação, não dá para falar de educação sem falar da pandemia. E o que ela nos exige? Nós não estamos tendo acesso às informações de modo transparente aqui em Minas Gerais. Nós não sabemos quantas pessoas estão contaminadas com o vírus, porque nem todos chegam ao hospital. As pesquisas apontam que 80% do atendimento de quem está com coronavírus é atendido nas unidades básicas de saúde, então 20% que tem algum, né, que tem atendimento hospitalar. Mas saber a quantidade de pessoas contaminadas é fundamental para que os governos locais, né, os governos municipais e o governo do estado possam planejar o que fazer, o que abrir, o que fechar, por quanto tempo. Né? Então, assim, o isolamento social, ele é a medida mais eficaz para conter a pandemia exatamente porque atingiu o mundo todo. Outros países e continentes enfrentaram isso antes da gente, então nós tivemos a oportunidade de ver os acertos e os erros de outros países e tentar não cometê-los. Então, as aulas foram suspensas, no caso do Estado, no dia 18 de março, porque não pode, é uma forma rápida e letal desse vírus, nós estamos enfrentando, a aglomeração de pessoas. A escola é, por excelência, um local de aglomeração de pessoas. Então, era fundamental impedir que as pessoas se aglomerassem e também impedir que as pessoas se encontrassem, porque o encontro gera a transmissão. E nós não tínhamos em março e não temos hoje, condições de atendimento rápido no sistema de saúde, de modo a preservar a vida das pessoas. Nós acabamos de bater um recorde horrível, 1.888 pessoas morreram pela Covid-19. Muita gente em 24 horas. A gente, nas 24 horas anteriores, nós tínhamos tido outro recorde, lamentavelmente, 1.171 pessoas. Continuar desse jeito, qual será o nosso futuro próximo? Por isso, as aulas foram suspensas no dia 18 de março, e é por isso que nós não podemos ter a ansiedade de querer que elas voltem. Porque se as aulas presenciais voltarem, significa que muitas crianças, adolescentes e professoras irão morrer do vírus. Porque agora nós estamos na etapa que o vírus está indo para cidades menores, com menor número de habitantes, né, melhor dizendo. O vírus está indo para cidades que não têm UTI, não tem respiradores, né? Porque a questão respiratória é a principal, é um dos principais sintomas, né? Do coronavírus. É esse momento que nós estamos chegando. Né? Saiu uma pesquisa nacional mostrando que 65% das cidades brasileiras já tem alguma contaminação. E a contaminação comunitária, que já está ali circulando no próprio município, no próprio bairro, na própria comunidade. Cria uma falsa ideia também de que as pessoas... o coronavírus a gente só enxerga se a pessoa estiver com muita falta de ar e morrendo. Não é verdade. Muitas pessoas ficaram assintomáticas. O que é isso? Terão vírus,
mas não desenvolverão sintomas a ponto da hospitalização, mas transmitirão. E poderão transmitir para quem terá consequências que ela não teve. Então, a gente pode encontrar com uma pessoa na rua, ou uma pessoa vem na casa da gente e acha que não precisa usar máscara, e acha que não precisa lavar as mãos, e essa pessoa vem na sua casa e deixa o vírus com você. E ela, que pode não ter sintomas, ou ter sintomas leves, considerando que não precisará de uma hospitalização, ela pode deixar a morte na sua casa. Né? É disso que nós estamos falando. E a escola, então, é a aglomeração por excelência. Então, assim, foi acertado todos os governos que suspenderam as atividades, as universidades. Agora está errado cada governo municipal ou estadual que queira retomar atividades nesse momento. Porque quando você retoma atividades, você também está chamando os profissionais a quebrarem o isolamento, né? Esse distanciamento e essa falta de convívio tão necessário. Bem, aulas suspensas desde o dia 18 de março. Quando chegou em abril, o governo quis fazer exatamente o que eu acabei de comentar, convocar as pessoas, o governo do Estado, convocar as pessoas. O Sindiut, que representa a categoria, impediu isso. O Sindiut, então, salvou vidas, ao impedir que o Estado convocasse 50 mil pessoas, que era a convocação que já tinha sido publicada, impediu isso por uma decisão que conquistou lá no Tribunal de Justiça. E estamos com essa decisão em vigor. Nesse período todo, a Secretaria organizou uma dinâmica de educação que, quando a gente fala isso, a gente parece pessimista, né? Assim, as pessoas, mas tem que tentar. Eu não posso defender, como professora, nenhuma proposta que exclua crianças. Eu não posso defender nenhuma proposta que desqualifique a profissão da professora. O que a secretaria está fazendo, lamentavelmente, tem essas duas características. Por quê? Porque ela começou essa semana uma ideia, então, de educação não presencial. O primeiro problema está aí. No ensino fundamental, no ensino médio, no ensino infantil, a educação é presencial. Ela só acontece com a interação da criança ou do adolescente na escola, porque ali ela socializa outras crianças e adolescentes, e com a professora. Eu sou professora alfabetizadora. Então, na alfabetização, as crianças de uma sala, elas não estão no mesmo ritmo. Tem crianças que demoram mais, tem crianças que já têm processos mais rápidos. Cada criança tem um ritmo de aprendizagem, está numa fase da alfabetização, e me cabe, como professora, ter o diagnóstico, a professora tem que ter o diagnóstico de cada criança e fazer uma intervenção a partir desse diagnóstico. É assim que o processo de educação se dá. Então, não é possível não presencial. Não é possível aqui, pela tela do computador. Não é possível pelo celular. Não é possível, porque tira o que é a educação. Mas aí a secretaria, infelizmente, está insistindo. E aí tem aulas na Rede Minas, tem aplicativo no celular e tem apostilas que você consegue virtualmente, ou a secretaria informou que vai ser entregue aos alunos. Nada disso, você junta tudo isso, você terá na sua cidade uma parcela dos alunos que ficará excluída. Inclusive, Bia, esse ponto que você começou a falar aí, foi uma pergunta que um professor daqui pediu para eu poder fazer para você, o professor Rodolfo, lá da Escola Estadual Madre Serafina de Jesus. Ele pediu para você, qual a posição dela, no caso você, né, Beatriz, em relação ao PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, né, implantado agora na educação de Minas. Ele queria saber... Eu não sou a favor, porque esse plano, primeiro, ele transfere para a família a responsabilidade que é do Estado. Porque o plano tutorado, quem vai ser o tutor desse plano? É a mãe, é o pai, é a tia, é a irmã mais velha, não é a professora. O Estado não pode substituir o seu papel e o papel da professora, jogando nas costas da família essa responsabilidade. Inclusive, os próprios pais, às vezes, não têm nem um estudo, né, para ser tutor
né? Já não é professor ainda, né? Não tem uma formação. O pai não é obrigado a ter a formação, o pai não é obrigado a ter metodologia, o pai não é obrigado a nada. Porque para eu ser professor, eu tive que estudar, né? A nossa profissão é uma profissão que a gente vai estudando a vida inteira. Então, eu sei quantos professores com 2, 3 pós-graduação, professores que vão desenvolvendo estudos ao longo de toda a sua vida. Se uma profissão dessa não precisasse de estudo, não precisava nem ter escola, né? Era só mandar a apostila para casa das pessoas. Então, eu sou contra, né? Respondendo a pergunta do professor, porque está tirando a responsabilidade do Estado, está transferindo para a família, dando a falsa ideia de que vai ter aprendizagem. Não vai ter aprendizagem. A aprendizagem não é mandar uma apostila para casa, mandar assistir a TV, e isso cumprir a função de educação. Então, não é possível, né, esse processo, porque ele não representa o que é a função da educação. Ok. Bia, Rogério? Me permite só uma analogia. Neste caso, a Bia está fazendo uma análise brilhante sobre isso, porque isso chama o que o Zema está tentando fazer, enganar o povo. É uma educação de faz de conta. Mas me permita fazer uma analogia, Bia, com a questão do Enem. Sim. E é mais ou menos isso. Aliás, é isso, né? O ministro Weintraub é a mesma coisa. Ele diz aos estudantes, em especial os que têm menos acesso à internet, têm menos condições econômicas de estudar, não tem um computador só para ele, não tem um quarto só para ele, não tem um celular só para ele, às vezes mora no interior com condições piores de acesso à internet. Com tudo isso, ele diz, olha, que se dane, eu vou manter o Enem na mesma data e quem for melhor vai entrar na universidade, entre os melhores. Ora, isso é uma farsa, né? Porque isso não é a meritocracia individual, são as condições que estão dadas. Eu queria só lembrar que você está fazendo esta análise brilhante sobre o que o Zema e a secretária querem impor aqui em Minas e querem contar isso como dia letivo. Né? Não tem isso, querem contar isso como dia letivo. A mesma coisa o governo federal faz com o Enem, que nós conseguimos agora, uma vitória dos estudantes e também pelo aperto que ele passou com a derrota no Senado, ia ser derrotado na Câmara Federal, garantir um prazo de adiamento, mas ainda não é a vitória toda. Então, eu queria só fazer uma relação de uma coisa com a outra que me parece bem semelhante. Isso. Agora, com relação, já que você tocou nesse assunto do Enem, Rogério, parece que, depois da pressão que houve pelo próprio Congresso para o adiamento do Enem, houve uma sinalização do Ministério da Educação de adiar de 30 a 60 dias. Vocês acham que isso é a melhor alternativa? Ou deveria ser realmente, digamos assim, esse ano não ter e retornar, após retornar às aulas, voltar com o calendário normal do Enem? Ou o simples adiamento de 30 a 60 dias é suficiente? Agora que a Bia saiu, na sua opinião aí a respeito disso, até ela voltar. Ô, Fábio, veja bem, primeiro parabenizá-lo, viu, aí pelo seu trabalho. Obrigado. Dar um abraço para a companheirada Tacarambi, nosso Vale do Mucurite, Oflotone, toda a região aí. Ô, Fábio, o seguinte, o que aconteceu? Esse Weintraub disse que ia fazer de todo jeito o Enem. Aliás, eu assisti um trecho do vídeo agora, daquela reunião de ministério, reunião de ministério, é de maluquério, só tem maluco. E ele dizendo lá que você precisa ver os absurdos que ele falou lá no vídeo, depois vocês vão assistir. Eu estava acompanhando. E um dos absurdos dele, esse ministro é completamente descompensado, ele teve uma vez na Câmara, que eu tive com ele lá, o cara é completamente descompensado, ele não serve para ser ministro da Educação, ele briga com o estudante, ele briga com o professor, ele briga com o sistema educacional todo. Ele só pensa na ideologia fascista que ele tem. Mas, enfim, ele disse que ia fazer na marra. Quando ele viu que foi derrotado no Senado, ia ser derrotado na Câmara, aí ele adiou por 30, 60 dias. Foi uma jogada dele para não perder tudo. Porque nós já íamos votar o que o Senado tinha votado, que é para fazer o adiamento
até terminar o ano letivo. Depois do ano letivo é que vai ter que ser feito o Enem. Isso é que é o ideal. Aí ele disse que vai adiar 30, 60 dias e deu uma trégua para isso. Mas a luta não terminou, não. Se a gente vê que 30, 60 dias não é suficiente, nós vamos retomar a luta para um adiamento que seja consistente, para que o conjunto dos estudantes tenha, pelo menos, né, uma condição de, terminado o ano letivo, prestar o Enem e ir para a universidade. Então, isso não terminou ainda, mas foi uma derrota dele, para quem tinha dito que ia, de todo jeito, praticar o Enem, independente de quisesse ou não os estudantes, os professores e toda a comunidade. Então, foi uma derrota dele, mas não é ainda definitiva, tá bom? Okay. Bia, qual a sua opinião a respeito desse adiamento? Você acha que o ideal é realmente adiar por 30 a 60 ou era, vamos dizer assim, suspender por tempo indeterminado, aí até que voltasse o ano letivo, né, as aulas, aí só daí pensar em um novo calendário? Eu acho que é exatamente esse ponto que você está tocando. No caso da educação, nós precisamos entender que uma organizada, uma nova dinâmica, um novo tempo pedagógico, uma nova dinâmica de tempo da criança na escola, do adolescente. As universidades estão com as aulas suspensas, e, portanto, o Enem, ele se vincula aos concluintes do ensino médio. Se os concluintes não concluíram, porque está tudo suspenso, o que explica essa birra ou esse desrespeito do governo federal, até outro dia, né, em manter? O governo fez campanha publicitária, gente. Campanha com dinheiro do povo. Aquele dinheiro da campanha publicitária podia ter ido para mais auxílio emergencial, para as pessoas que estão passando fome e necessidade diante da situação que nós estamos vivendo. Então, assim, o governo cedeu diante de um processo grande de pressão, que pelo Congresso, pelos movimentos sociais, muita gente se envolveu, e é um desrespeito do governo falar, estude como puder. Não estude como puder, não. O Estado tem que garantir um direito e condições de educação de qualidade. Então, o Enem tem que ser feito quando a gente reorganizar o tempo escolar, as aulas têm que ser retomadas quando não for um perigo a contaminação, como nós estávamos conversando. Se nós não preservarmos a vida, se nós acharmos que tem gente que tem que morrer mesmo, eu conversando com uma pessoa outro dia, ela disse isso, mas os mais idosos vão morrer mesmo. Como assim? Que país é esse que aceita que idosos podem morrer? Não, ninguém tem que morrer. Será que quando chega uma determinada idade, será que ela perde a humanidade? Será que ela deixa de ser gente? Deixa de ser ser humano? E é o próprio presidente que faz isso, né? Diz que é uma gripezinha, que quem tem porte de atleta não pega. Assim, o próprio presidente, ele mandou muitos recados errados, sabe? Cada pessoa que morre no Brasil, o presidente, ele é responsável, porque ele incentivou aquela pessoa a não se cuidar, ele incentivou a pessoa a não se preocupar, a achar que era uma gripezinha mesmo, então tanto faz. Só que os números estão aí, nós temos mais de 20 mil pessoas que morreram pelo coronavírus. Será que, se nós tivéssemos tido um governo federal com um compromisso maior com a população, seriam 20 mil? Não seriam menos pessoas? Não é? Eu estava vendo hoje no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma fila de espera para atendimento de 500 pessoas. E já imaginou você ser contaminado por um vírus que não tem antiviral, não tem vacina, e você não conseguir ser atendido? E acho, viu, Rogério, as pessoas têm uma falsa ideia de que quem tem plano de saúde está garantido. Eu vejo isso às vezes, né? Assim, não, só eu. Não, é geral. O colapso, quando a gente fala do sistema de saúde, é o colapso geral, é tudo. Tem um estudo da UFMG, Fábio, depois eu te passo, para você divulgar, que mostra quando o colapso da rede de saúde em Minas Gerais acontecerá. Juntando o SUS, as vagas, né, no SUS e não SUS, num cenário pessimista, ou seja,
se nós não tivermos uma melhora aí dos indicadores de contaminação, que a gente nem sabe quais são, porque o governo não faz teste, final de junho entra em colapso. Aí as pessoas também ficam com o tema da educação, a gente fica com a ideia que só quem tem coronavírus não vai ser atendido. É todo mundo. Sim. Se você tiver um infarto, você não vai conseguir. Se você precisar de uma cirurgia, você não vai conseguir, porque o colapso é para todos, não é só para quem teve coronavírus. É verdade. Agora, pessoal, como é que está essa situação do diálogo, tanto do governo federal quanto do governo estadual com os profissionais da educação? Tem havido, tem chamado vocês para uma mesa o governo federal, eu sei que dificilmente, né? Na verdade, eu fui até surpreso com aquele diálogo que ele teve ontem com os governadores, Rogério. Eu até, devido ao diálogo ser tão anormal, eu até parabenizei o governo federal por aquele diálogo, porque é tão difícil a gente ver, tão difícil que quando acontece, a gente tem que parabenizar. Mas tem chamado vocês? Não, mesmo ontem não tem que parabenizar, não. Vou te explicar o que aconteceu. Na verdade, nós tínhamos aprovado na Câmara Federal um socorro para estados e municípios real. Porque o que acontece com essa pandemia? A arrecadação de ICMS e de ISS dos municípios, e ICMS, estados e municípios, foi lá embaixo. Então, a queda de arrecadação é muito grande. O que nós aprovamos na Câmara Federal, que era a proposta do PT, dos partidos de esquerda, e nós conseguimos aprovar? Que haveria uma recomposição da receita de ICMS nas bases antes da pandemia. Então, os estados teriam essa recomposição e, com isso, poderia fazer o custeio, o combate à pandemia e o pagamento dos servidores, etc. Isso não é novidade. Quem fez isso primeiro chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula, na crise de 2008, o que ele fez? Garantiu aos prefeitos e fez o repasse de antes da crise, para que os prefeitos não paralisassem, não piorassem o sistema de saúde, de educação, de obras nos seus municípios. Então, o Lula fez isso. Depois a Dilma fez de novo. Então, o que nós propomos é o óbvio. Se há uma pandemia, o governo federal tem que socorrer estados e municípios, porque é o governo federal quem pode obter os recursos. Os estados e municípios não fabricam dinheiro. O governo federal, sim. E como nós estamos no processo de deflação, você fabricar dinheiro agora, rodar dinheiro, você não corre o risco de gerar inflação. Então, isso é o que o mundo inteiro está fazendo. Bem, só que o ultraliberal do Paulo Guedes não admitiu que esse socorro ao Estado e município fosse feito. Chegou no Congresso Nacional, no Senado Federal, e obrigou a diminuir muito o recurso. Então, o que está vindo para Minas, por exemplo, na verdade, são 3 bilhões livres, em 4 parcelas, isso é mixaria, e 2 bilhões para a saúde. Outros 7 bilhões é de dívida que tinha-se com a União, é que o Estado já não ia pagar, porque não tem dinheiro mesmo, não é dinheiro novo. Então, na verdade, o que está vindo é muito pouco. E o pior, incluiu ali um arroxo de 2 anos no serviço e no servidor público, que eles estão falando que é para não ter reajuste. Não é reajuste, não. É não ter nada. Eles congelaram qualquer direito do servidor público 2 anos. Significa que ele não pode ter promoção, progressão, biênio, quinquênio, nada. É o congelamento absoluto do salário e dos direitos por 2 anos. Incluíram isso. E reduziram o ganho. Ora, o Bolsonaro reúne os governadores depois para dizer que ele vai sancionar essa porcaria. Sinceramente, os governadores deviam ter dado uma resposta nele à altura. Isso era obrigação dele, devia ter cobrado dele muito mais, porque não vai dar conta e não vai resolver os problemas. Escreve o que eu estou te falando. Daqui a 2 meses, os governadores vão estar doidinhos com o mesmo problema e não terá resolvido. E o Bolsonaro vai voltar ainda dizendo que já tinha dado recurso para os governadores. Então, ontem foi paz dos cemitérios. Foi isso que aconteceu na reunião de ontem. Nada comemorado pela reunião.
Bia, Zema, tem convidado vocês para a mesa, para diálogo? Olha, eu quero aproveitar, Fábio, e deixar uma reflexão. Essa experiência que nós estamos passando no Brasil, que passamos em Minas Gerais, de votar em quem faz discurso contra a política. Travou. Peraí, vamos ver se ela volta. De quem é empresário. Um erro. E depois a gente não entendem a diferença entre o público e o privado. Bia, sua conexão está falhando muito. Você é o dono da sua empresa. Não está me escutando? A sua conexão tá tendo muita inconsistência, né? Escuta agora? Agora melhorou um pouco. Mas você estava falando que a gente vai ser um grande aprendizado, que as pessoas elegeram, né? Pessoas que não sabem a diferença entre o público e o privado. Foi o que eu entendi. Isso. Dizia isso, olha, essas pessoas não sabem a diferença, muitas vezes, entre o público e o privado. Eu ouvi outro dia o presidente da CEMIG dizendo que a gestão dele era a gestão privada. Como assim? A CEMIG não é privada. A CEMIG tem função social. A CEMIG tem que cumprir funções que a iniciativa privada não precisa cumprir. E da mesma forma na relação com os servidores. Há uma dificuldade enorme de diálogo, sim, porque o diálogo, a negociação do seu lugar, os sindicatos, sai do seu negociação ali. Tudo que tem até hoje foi na base da pressão, e de muita pressão, e de poucos entendimentos de negociação. Então, eu acho que essa é uma dificuldade, e de muita dificuldade do governador de conviver com a crítica, com um pensamento diferente do dele. Quem pensa diferente dele, ele tem que classificar. O governador ele não desceu do palanque ainda, então ele sempre tem que atacar o PT. Às vezes ele ataca o PSDB também, é fantástico, porque ele ataca o partido que faz parte do governo dele. Eu tento entender isso. Então, é um governo que tem uma dificuldade enorme de conviver com contraditório, Está falhando muito. Bia. Dificuldade enorme em estabelecer processos. Sua conexão está bem falha, viu? Já que vocês tocaram nesse assunto da questão da arrecadação, né, Rogério, que vai cair, é inevitável essa situação. A Rosane, que é uma colega advogada e é professora também, ela pergunta: qual é o risco do não pagamento de salários do funcionalismo público de Minas em médio e longo prazo? E qual é a possibilidade de isonomia na data de pagamento do executivo? Exemplo, a ASB recebe em último dia da escala. E os grandes funcionários, acredito eu que aqueles que recebem maiores salários, né, recebem no primeiro dia da escala de pagamento. Então, ela está perguntando se corre um risco, né, do não recebimento, né, do não pagamento de salários do funcionalismo público de Minas. Bem, no caso da educação, a Beatriz, esses dias, como presidente da Comissão de Educação, mostrou a realidade. Existe o recurso que está do Fundeb na conta do Estado, que é suficiente para pagar tanto o 13º, que estava atrasado, na parte da educação, quanto pagar o salário e a folha da educação em dia e pagar até no 5º dia útil de cada mês. O dinheiro do Fundeb é para a educação. Então, a Beatriz mostrou isso bem, também o Aurívio, né, que é presidente do Conselho do Fundeb aqui em Minas Gerais, mostrou que tinha recurso na data para fazer o pagamento, para além até da folha de pagamento.
Então, ele está utilizando o recurso do Fundeb para outros pagamentos que a gente não sabe quais são, porque ele não presta conta direito. A Bia vai falar disso depois, mas ela entrou no Tribunal de Contas, no Ministério Público Federal e no Ministério Público Estadual com essa denúncia. Nós estamos esperando o Tribunal de Contas chamar o Zema e fazer como faz com os prefeitos. Olha, eu já vi muito prefeito ser cassado porque desviou do recurso do Fundeb. Não foi um ou dois prefeitos, não foram muitos prefeitos. Se o prefeito fizer isso, ele está na água. Agora, o Zema tem feito constantemente e está comprovado que fez. Então, ele não está pagando a SB em dia, professor em dia, porque ele está priorizando outras coisas. Isso é crime. Ele vai ter que responder por isso. O Tribunal de Contas, o Ministério Público tem que fazer algo. Então, esse é a primeira questão. A segunda é o seguinte, o Zema joga muito com isso. Esse recurso que ele vai receber agora, mais o recurso que vai receber também da Lei Candir, embora muito menos do que a União devia ao Estado, o coloca em condições de fazer o acerto com o servidor público ao invés de fazer chantagem. Então, o que ele faz o tempo inteiro é chantagear. Eu não tenho dinheiro, eu não vou pagar. Depois ele paga e fica como um herói, querendo parecer herói de quem resolveu um problema numa situação financeira difícil. Então, não é assim. O que ele devia estar fazendo era aumentar a arrecadação do Estado e pressionar, junto com a gente, em Brasília, para melhorar a arrecadação. Por exemplo, a Lei Candir. A Lei Candir é um verdadeiro absurdo. São as grandes empresas exportadoras que não pagam ICMS nos estados. Então, Minas Gerais perde, por ano, em torno de 7 bilhões. Nós temos vários projetos de lei e emenda constitucional para revogar a Lei Candir. Então, o que tinha que ser feito? Uma unidade em Minas Gerais e outros estados, que são estados exportadores, para cobrar do Congresso Nacional que a gente extinga a Lei Candir e que passe a fazer a cobrança das empresas exportadoras. Repito, serão 7 bilhões a mais em Minas Gerais todo ano. Por que o Zema não faz isso? Porque o Partido Novo e ele próprio têm a concepção de que o mercado não pode ser taxado. Então, as fortunas e as grandes fortunas não podem ser taxadas. E ele fala, nós temos que enxugar na máquina pública. Só que enxugar na máquina pública é tirar da educação, da saúde, da segurança. Isso que está errado. Se você fizer uma política de dividir renda, de taxar os grandes, etc., você tem recurso em Minas. É um assunto mais longo, mas Minas Gerais entrou nessa decadência de arrecadação quando privatizou a Vale do Rio Doce. Porque a Vale, sendo estatal, ao invés de exportar minério, ela fabricava aço. Com isso, a Cesita, Usiminas, CSN, gerava emprego, gerava recursos para o Estado, tinha retorno de imposto. Depois que privatizaram e fizeram a Lei Candir, a mineração, que é a grande fonte de arrecadação do Estado, não serve mais ao Estado. Serve aos acionistas da Vale, que recebem muito recurso e não são taxados no seu dividendo e no seu lucro. Então, nós precisamos de inverter este quadro no Estado. Eu tenho, por exemplo, um projeto de lei que é para a gente fazer um plebiscito pela reestatização da Vale, ou seja, rediscutir qual o papel da mineração no desenvolvimento brasileiro, em especial no estado de Minas Gerais. Essa é uma grande discussão, que é isso que o Zema deveria estar fazendo. E não a de enxugar verbas de educação, de saúde do povo mineiro. Então, os grandes, ele abençoa, e os pequenos, ele arrocha. Não pode ser assim, né, Zé? Verdade. Bia, eu vi que você, junto com algumas outras instituições, tem um trabalho que vocês denominaram inteligência coletiva, em que vocês buscam alternativas, me parece, para soluções para passar por esse período, né? E pensando também no pós-pandemia, para a área da educação. Conta para a gente um pouquinho sobre essa atuação, sobre esse trabalho, essa atividade que vocês estão desenvolvendo. Bem, o som melhorou agora? Melhorou. Tá chegando. Melhorou?
Bem, bom, o que nós vimos, o que nós estamos presenciando, é que as respostas virão das universidades públicas, das instituições de pesquisa, do espaço público que se dedica a responder os problemas que nós estamos enfrentando. Então, isso é a contramão do que o governo federal e o governo do estado fizeram em 2019, onde as universidades sofreram um forte ataque na sua imagem, né, dando a ideia de que a universidade não cumpriria o seu papel. As instituições de pesquisa também foram atacadas com corte de recursos. Aqui em Minas Gerais, a FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, teve um corte de 40% do seu orçamento, comparando 2018 com 2019. E nós precisamos reagir, né? Assim, a gente faz o processo de resistência, de denúncia, mas também é preciso propor. Então, aí surgiu essa articulação da ciência e pesquisa no nosso estado. Nós estávamos realizando um fórum para elaborar um plano estadual de ciência, mas ele teve que ser interrompido em função da pandemia. Mas, a partir de uma parceria muito grande que a gente construiu com dirigentes da Fiocruz, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, nós começamos a pensar o que nós podemos fazer nesse momento. Aí surgiu o grupo que você acabou de dizer, Inteligência Coletiva, que é exatamente esse espaço de pensar horizontes, esse espaço de, assim, vou dizer de uma forma muito franca, né, esse espaço de contrapor a ignorância daqueles que acham que é uma gripezinha, né, e você contrapõe com ciência, com argumento, com estudos, e esse grupo tem guiado muito os nossos trabalhos e nos ajudado na atuação na Assembleia Legislativa, e é exatamente essa a ideia, pensar horizontes também pós-pandemia, porque se a gente não faz isso, só os empresários, os empresários que eu quero dizer, gente, são os grandes empresários, né? Senão o dono da padaria vai dizer que eu estou falando dele. Não é, quem tem poder econômico no nosso país, né? Não só não é o dia a dia aí de quem está lutando para sobreviver. Então, se não só estes grandes vão pensar o que acontece depois da pandemia. E o que eles pensam é o lucro acima da vida, como o Rogério acabou de exemplificar, a Vale, a ideia de tirar direitos para lucrar mais, que é o que nós enfrentamos agora. O que o governo Bolsonaro quis fazer? Ele quis suspender contrato de trabalho, redução de salário, no momento que as pessoas precisam pagar suas contas e comer, né? Então, essa é um pouco a ideia desse grupo que está se constituindo a partir do nosso trabalho na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Porque eu faço o trabalho da Comissão de Educação, mas eu busquei não esquecer a ciência, pesquisa e tecnologia, que também faz parte dessa comissão. Então, a gente tem potencializado muito esse trabalho. Bacana. Ô, Rogério, essa cruzada do ministro da Educação contra a ciência, contra a pesquisa, contra a universidade, contra os profissionais da educação, ela não vai ter fim, não? Porque parece que ele tem um ressentimento com relação a tudo que refere-se à universidade, à ciência, à pesquisa. Ele parece que está numa cruzada mesmo contra tudo e contra todos, né? Não só ele, o Bolsonaro também parece estar na cruzada, né? Eu ouvi ele falando agora que quer armar a população, e deu a impressão que ele quer armar a população para entrar numa guerra civil. Porque se o Congresso, né, começar a votar, começar a analisar os pedidos de impeachment, ou se o STF começar a investigá-lo, né, de forma mais profunda, né, parece que ele quer realmente partir para uma guerra civil, o que ele propôs agora nesse vídeo que foi publicado. Então, até onde é que a gente vai chegar com isso? Fábio, eles não vão parar com isso, não. Eles vão ter que ser parados. O fascismo na Europa teve que ser derrotado, senão ele não parava. O Hitler
foi parado como aliança, e depois, quando o povo russo finalmente entrou dentro da Alemanha, tem aquela imagem linda, né, do soldado russo substituindo a bandeira nazista pela bandeira soviética. Aqui foi um processo de luta. Não fosse isso, o fascismo tinha ido até a sua etapa final, que é fazer uma raça, segundo eles, mais pura, ariana, e ter para o mercado o controle absoluto de tudo. Então, o Bolsonaro ele tem também 3 características básicas no seu governo. Um é o ultraliberalismo, o mercado acima de tudo. Por isso, o serviço público não serve para nada. E a educação pública não serve para nada. O Weintraub está lá para acabar com a educação pública. Para ele, prevalece só os estudantes das classes mais abastadas que vão poder, então, frequentar as universidades e fazer parte dessa raça superior. Ele acha que está aí sob os desígnios de Deus. Aí vem a segunda parte, que é o obscurantismo. Então, é o ultraliberalismo para agradar o mercado, o grande capital financeiro no mundo. É para isso que eles estão governando. Segundo é o obscurantismo, né? É tudo em nome de Jesus, mas não o Deus das igualdades, outro. O Deus também do mercado. Então, serve aí o obscurantismo. E, por fim, o autoritarismo. Como ele não consegue fazer isso, porque ele não tem hegemonia na sociedade, ele quer fazer isso com 20% da população, 25%, 20% da população. Então, ele fala em armar. Quem que ele vai armar? Ele vai armar as milícias, ele vai armar o setor conservador da sociedade, os mais ricos, exatamente para impor pela força e não pelo processo democrático. Então, veja bem, Bolsonaro tem um objetivo, viu? Se nós não o frearmos, ele vai fazer do país um pandemônio. E, para isso, não importa para ele se pessoas morram com o coronavírus. Ele fala, e daí? Eu não sou coveiro? Ele pensa, quem está morrendo? Os mais pobres, os negros. Quem estão morrendo são os mais velhos. Quem sabe ele não passa pela cabeça dele que ele está até purificando a tal raça, como o Hitler fazia. Então, Bolsonaro é um fascista. Para pará-lo, nós temos que unificar as forças democráticas no Brasil. Isso é muito importante. Nós estamos vivendo um período muito perigoso da nossa história e muito rápido. Ontem nós entramos com um pedido coletivo de impeachment, 400 entidades do movimento social e os partidos de esquerda. Nós queremos, com isso, dizer o seguinte: olha, nós estamos fazendo tudo no Congresso Nacional, nós estamos, nossos sindicatos e nosso povo, tendo solidariedade entre si, fazendo, inclusive, distribuição de cestas básicas, como faz o MST, os sindicatos tendo solidariedade. Na Câmara, nós estamos aprovando R$600 para as pessoas terem pelo menos o que comer. Nós queremos ajudar estados e municípios. Nós estamos aprovando leis que o Bolsonaro não executa. Então, o que nós estamos demonstrando para a sociedade? Que com Bolsonaro não tem jeito. A pandemia vai vencer. Vai virar um genocídio com Bolsonaro. É hora de retirá-lo, senão nós não garantimos a vida. E depois da pandemia, ele já sinalizou que vai continuar com a mesma prática do Paulo Guedes, de arroxo, de destruição do serviço público, da manutenção do lucro acima de tudo, do ultraliberalismo. Ou seja, o fim da pandemia para ele será o prosseguimento da miséria do povo brasileiro. Então nós precisamos paralisá-lo, pará-lo. O impeachment foi uma sinalização disso, é uma luta que o nosso povo precisa fazer agora, uma luta mais global. Bem, vocês viram a última pesquisa agora da XP. Ele já foi rejeitado por 50% da população, que diz que o governo dele é ruim e péssimo, e apenas 25% diz que é bom ou ótimo. Portanto, já começa a ter uma consciência de que esta política que Bolsonaro está fazendo é de genocídio, de arroxo, de volta à miséria e de massacre do povo brasileiro. Essa consciência, quando nós a tivermos, nós vamos paralisar esse processo. É isso que precisa ser feito. Hoje, nós vivemos uma situação difícil. A gente não pode ir para as ruas. Não podemos aglutinar as pessoas. Mas nós temos que nos preparar, discutir dentro de casa,
convencer as pessoas que esse modelo do Bolsonaro não unifica o povo brasileiro, ele divide a nação, e ao dividir o povo mais pobre, ele só governa com essa divisão, mas isso não interessa ao conjunto do povo, estar dividido. Então, nós precisamos fazer esse convencimento, e quando nós estivermos possibilitados de voltar às manifestações, nós temos que estar fortalecido e unificado de que o fim do governo Bolsonaro é uma necessidade para o Brasil e para a vida. Entendi. Bia, tem uma pergunta de uma servidora, o nome dela é Edna. Ela é auxiliar de serviços gerais. Ela fala assim: boa noite, sou funcionária pública, ASB, gostaria de saber se temos garantia no serviço por causa dessa pandemia, com um contrato até 31 de dezembro, que vence em 31. E também se teremos que repor esses dias, pois não temos direito a férias iguais aos efetivos. Bem, vamos primeiro à questão do emprego. Aí, Fábio, eu quero resgatar uma questão importante. A educação tem recursos financeiros vinculados, ou seja, parte dos impostos que a população paga obrigatoriamente precisa ser investido em educação. E nós temos também um fundo que compõe alguns impostos e que tem uma contribuição de estados e da União, que é o Fundeb. Daqui a pouco o Rogério pode nos falar como é que está essa luta lá em Brasília. O Fundeb, ele é calculado a partir do número de matrículas. Então, quando começou o ano, tiveram as matrículas, que o Estado não conseguiu processar todas, mas tivemos aí o número de matrículas, e as contratações que foram feitas, tanto no Estado quanto nos municípios, foram para atender essas matrículas. Então, mesmo que agora as atividades estejam suspensas, tanto no Estado quanto em municípios, Estado e municípios continuam recebendo o recurso de acordo com o número de matrículas e os contratos necessários. Então, nenhum prefeito pode demitir as pessoas dizendo que não tem dinheiro, a não ser que o repasse do Fundeb não esteja sendo feito para ele. Aí ele tem que denunciar, ele tem que buscar para que isso seja resolvido, mas isso também não é justificativo para a demissão. Não, o dinheiro vem todo mês. O recurso não deixou de ser repassado. Foi exatamente isso que nós demonstramos esse mês. Mas, o governo de Minas... Sim. Tá, eu ia falar o seguinte, que aqui em Tambacuri, por exemplo, me parece que os servidores contratados da educação, eles foram, o salário deles, né, os vencimentos, foram reduzidos pela metade. Sob qual justificativa? Todo esse contexto da pandemia, né? Não, o contexto da pandemia, não, o contexto da pandemia, por isso que eu fui lá atrás para as pessoas compreenderem. O contexto da pandemia não justifica por si só redução ou demissão de servidor da educação. Por isso que eu fui lá atrás. O município todo mês tem um recurso do Fundeb. Então tem que perguntar para o prefeito, a arrecadação do Fundeb caiu, a arrecadação parou de vir, não vai precisar dessas pessoas de novo. Tem que problematizar, não pode ser normal demissão ou redução de salário de servidores. É a primeira questão. E aí, o Estado todo mês tem um recurso do Fundeb. Foi isso que nós demonstramos. De janeiro a abril deste ano, o Estado recebeu o dinheiro do Fundeb todo mês e em abril, ele tinha um saldo positivo de 540 milhões, 528 milhões de reais. E aí nós divulgamos isso. Aí depois atualizamos, mostrando que até maio, 12 de maio, o governo tinha de recursos do Fundeb 842 milhões de reais, lá na conta. A gente sabe isso pelo extrato, porque tem direitinho o dinheiro que vem, pelo extrato não, pelo dinheiro que vem, porque não tem conta específica do Fundeb aqui em Minas. Bem, então o governo ele recebe o dinheiro de acordo com as matrículas existentes, para pagar o seu pessoal. Então estou fazendo toda
todo esse histórico para dizer que é inconcebível qualquer fala sobre demissão. Mas, mesmo assim, nós nos antecipamos. Em março, eu apresentei um projeto de lei na Assembleia Legislativa, o projeto de lei 1685, para exatamente proibir o Estado de realizar demissões durante a pandemia e posterior à pandemia também. Esse projeto, ele ajudou a constituir um outro projeto que já foi aprovado, que foram as primeiras diretrizes de enfrentamento à pandemia. E lá está a diretriz para que o Estado não efetue demissão. Mesmo com essa diretriz, eu continuo batalhando a aprovação do projeto, porque ele é mais completo, mas estamos de olho, fiscalizando. O Estado não pode fazer nenhuma demissão, porque não há justificativa para tal. Mesmo com atividades suspensas, mesmo com atividades com escala, né? É o caso das auxiliares, que o Estado está impondo aí uma escala. Então, não pode ter demissão, tem a diretriz para não ter a demissão, o governo recebe o dinheiro, conforme o número de matrículas, e nós estamos batalhando para mais um projeto ser aprovado proibindo as demissões. Ok. Bia, antes de passar de novo a palavra para o Rogério, para ele falar um pouquinho sobre como está a situação da tramitação do novo Fundeb, eu recebi aqui uma pergunta do Gilmar, lá de Itabira. Ela é da Escola Estadual Mestre Zé Camâncio. Ele está falando que ele recebeu uma solicitação do setor de educação, né, do Estado, pedindo para ele informar se ele está em greve ou se ele está em regime de teletrabalho, e que ele tinha que confirmar essa informação até o dia 25 de maio, às 11 horas. Caso contrário, o servidor receberá falta, o que acarretará em corte no pagamento. Aí ele está falando que a escola dele mandou esse e-mail pedindo para ele informar, senão ele poderia ter um desconto no salário. Você está sabendo de alguma coisa a respeito disso? Qual que é a cidade dele mesmo? Itabira. Itabira. Então, eu vou orientá-lo a procurar o pessoal do Sindiúti de Itabira, a Vanderleia, a dona Elci, para que ele possa ter a orientação, o amparo jurídico e, eventualmente, uma orientação. Porque o Sindiúti, que é quem ganhou, né, essa liminar para impedir o Estado de convocar as pessoas, orientou sobre isso. Existe uma proibição de convocação, que a secretaria está violando essa proibição, o desembargador já foi informado dessa violação, o sindicato está atuando e orientando a categoria a esse respeito. Em greve ele não estará, porque a situação ela não é de greve, embora a greve não tenha sido suspensa, mas nós estamos numa situação primeiro de recesso, suspensão das atividades, então ele não tem que informar que está de greve, porque isso aí é até uma indução, né? Ele tem que informar que ele está amparado pela decisão liminar do Tribunal de Justiça. E tem as informações certinhas no site do Sindiúti, mas a informação é essa, olha, estão amparados por uma decisão do Tribunal de Justiça que proibiu o Estado de convocar os servidores. Beleza. Rogério, rapaz, como é que está essa transmutação aí do novo Fundeb? Fundeb. Tá apreensivo, porque finaliza, né, no dia 31 de dezembro deste ano, o prazo para poder estar tendo a votação, né, ou prorrogando, ou parece que o projeto fala em colocar ele por tempo indeterminado agora. Tem perspectiva de votação para próxima, né? Ou só mais para o final do ano mesmo? O Fábio, antes do Fundeb, deixa eu reforçar algo que a Beatriz colocou muito bem aí. A questão da estabilidade do servidor. Tem muita gente, você citou aí, que está perdendo metade do salário, e tem muito município que está mandando todo mundo embora. Não devia e não podia fazer isso, principalmente da educação, que a Bia explicou, tem o recurso do Fundeb. A Bia apresentou um projeto de lei para proibir qualquer tipo de demissão, não é isso, Bia? Já está protocolado aí na Assembleia Legislativa. E eu tenho notícia para dar para vocês que essa semana está entrando em votação na Câmara Federal, na quarta-feira,
É bom a Beatriz saber disso para ela me ajudar nessa mobilização e vocês também, Fábio. Quarta-feira entra em pauta a medida provisória 936. É a medida provisória que visa garantir aos trabalhadores que ele possa ter estabilidade no emprego. É uma emenda que nós estamos fazendo. Por quê? A medida 936 que o Bolsonaro fez permite que a pessoa tenha a rescisão do contrato sem garantia de emprego ou a redução da sua jornada. Então, essa 936 tem sido um fator de desestabilizar o emprego das pessoas. Bem, quem é o relator dela é o deputado Orlando Silva, do PCdoB, então é um companheiro da esquerda. Nós estamos apresentando emenda no sentido de que seja garantida a todo trabalhador a estabilidade no emprego e que o governo ofereça a micro e pequeno empresário as condições de pagamento desses trabalhadores, para eles não perderem emprego. Resumindo, o comerciante está apertado, não tem dinheiro, então ele acaba mandando embora o comerciário. Ele tem 2 pessoas trabalhando com ele, não tem como mandar embora. Nós queremos garantir que ele tenha o recurso, o comerciante, para pagar esses comerciários e que eles tenham estabilidade enquanto durar a pandemia até dezembro. Ok? Isso é a proposta que nós estamos fazendo de emenda. E no caso do serviço público, eu apresentei a emenda e nós estamos pedindo ao Orlando Silva para incorporá-la, que garante também ao servidor contratado que ele tem até 31 de dezembro o seu emprego garantido com salário garantido. Qual que é a base disso? O recurso que estados e municípios vão estar recebendo agora do socorro que nós aprovamos. Então, não há por que o prefeito ou o governador demitir as pessoas se ele vai receber agora exatamente para poder garantir o funcionamento da máquina administrativa. Então, com isso, eu espero conseguir garantir a estabilidade para essas pessoas. Além disso, no caso da educação, quando as pessoas retornarem, os trabalhadores da educação, eles vão ter que cumprir a carga horária, vai ter que repor isso de alguma forma. Vai ser um Deus nos acuda. Aí vai contratar de novo para a pessoa trabalhar muito mais, sendo que ela foi demitida na hora em que, né, a escola não estava funcionando, mas ela vai ter que repor isso de alguma forma. E não vai repor o salário, então não há que se fazer demissão. Não sei se você concorda, mas é a minha opinião. Não há que se ter demissão, porque a pessoa vai repor, inclusive, depois o conteúdo, a jornada, alguma coisa, a gente sabe como é que é isso nas escolas. É igual quando você está em greve, geralmente depois tem a reposição. Às vezes trabalha ao sábado, trabalha no sexto horário, né? Às vezes é uma atividade extra-classe que você faz a mais. Então é isso. Em relação ao Fundeb, Só antes de você iniciar, você falou essa questão de reposição. O prefeito aqui de Tambacuri, nós até fizemos uma mobilização aqui contra. Ele estava querendo impor aos servidores públicos aqui a obrigatoriedade de tirar as férias prêmio, né, ou a licença prêmio. Sendo que a licença prêmio para todos os efeitos, conta como efetivo tempo de serviço, né? Então, é justamente aí, inclusive, que eu questionei, olha, como é que vai impor que o servidor tire as férias prêmio, né? Que muitos deles não gostam de tirar, até para poder contar lá na frente, né? Como o tempo para poder aposentar e transformar em pecúnia, né? Enfim, tem toda uma vantagem para o servidor que não goza dessas férias, que é direito dele. Mas o prefeito estava querendo impor essa situação. E eu questionei, olha, se conta como efetivo trabalho, efetivo exercício, e lá na frente o servidor vai ter que repor, ele vai ter que trabalhar de novo. É um negócio, é incompreensível isso, né? Rogério, oi, não, Bi? me permita só um comentário antes. É um erro essa proposta também dos municípios, porque transfere para o servidor a responsabilidade da suspensão das atividades. Como se o servidor ele é responsável por esse período, então ele tem que pagar esse período com as férias prêmio dele, com as férias regulamentares, isso é sério, com os recessos, né? Então, assim, a relação de trabalho, ela fica imposta
como se o servidor tivesse dado causa a essa suspensão das atividades. Então, olha, me dá aqui seu recesso, olha, me dá aqui suas férias, olha, me dá aqui suas férias prêmio. E está errado. Quando nós retomarmos as atividades, nós precisaremos compreender que o processo de aprendizagem não vai poder ser de segunda a segunda, sábados, domingos e feriados, numa situação que vai esgotar alunos, pais e professores e não vai significar aprendizagem. Então, tentar pegar um direito do servidor, como se ele tivesse sido responsável pela suspensão das atividades, também é errado. Exatamente. Falou bem, Bia, respondeu bem. Fundeb é o seguinte, termina esse ano. É o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Sem Fundeb não tem escola pública, pessoal. Fundeb é que garante a escola pública no Brasil. Nós terminamos com Fundeb, a escola pública vai morro abaixo. Nós temos que ampliar as verbas do Fundeb. Bem, já tem uma PEC, uma emenda constitucional, que transforma o Fundeb em fundo permanente. Este fundo valeu por 30 anos. E agora nós precisamos de colocá-lo permanente, porque nós vimos que é uma necessidade permanente da sociedade brasileira. É a emenda constitucional número 15, proposta de emenda constitucional número 15. O parecer da relatora, que é a professora Dorinha, que é do DEM, é favorável ao Fundeb permanente e amplia um pouco a verba do governo federal, menos do que nós gostaríamos, mas amplia um pouco a verba do governo federal. Tem ainda alguns problemas na proposta, na relatoria dela, no substitutivo, mas é já um avanço, em especial em relação ao governo Bolsonaro, porque vai garantir que a gente não termina o Fundeb e que a partir do ano que vem ele continue permanente e mais forte. Precisamos aprovar isso este ano de todo jeito. As entidades da educação estão todas mobilizadas para isso. Vai haver agora, a partir da semana que vem, uma campanha que vai vir da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que agrega todos os sindicatos, né, dos profissionais trabalhadores da educação do Brasil, e mais entidades, os estudantes, como a UNE e tantas outras, para a gente recolher a assinatura dos deputados federais e apresentar ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para ele colocar em votação imediatamente o Fundeb. Essa é uma derrota que nós não podemos ter. Se terminar o Fundeb, a educação pública facilmente passa a ser privatizada e, quando isso acontecer, nós vamos voltar a um período anterior à Constituição de 88, quando as pessoas não tinham acesso à educação pública. E como não tinha dinheiro, não tinha acesso à educação, o que melhorou muito o índice de alfabetização no Brasil, o que ampliou muito a participação dos estudantes no ensino fundamental, mesmo na educação infantil, e mesmo na universidade, ainda não sendo para todos como nós gostaríamos, foi a existência de recursos para isso. Então, o Fundeb é fundamental. Então, a gente espera aprová-lo. Precisamos dessa vitória. No geral, pelo que vocês têm visto, a tendência desse novo Fundeb é avançar, ou seja, as mudanças que foram propostas, elas são positivas ou vocês veem como tem alguma proposta ali que, na opinião de vocês, é um retrocesso? Aqui está hoje, dentro do relatório, avança, viu? É o que eu falei, ele passa a ser permanente e passa a ter um recurso maior do governo federal do que tem hoje. É um avanço menor, Fábio, do que a gente gostaria, mas é um avanço. Agora, isso é a proposta que nós estamos com ela no Congresso. Isso é a proposta vamos dizer, da bancada da educação, porque agora nós temos lá, tem a bancada da bala, nós temos uma bancada da educação. Nós estamos fortes agora. É isso e aí. a bancada da educação lá é grande, viu? Nós tivemos uma vitória importante de incluir a educação fora do arroxo. O Bolsonaro falou que vai vetar, mas nós incluímos lá, mostrando a força da bancada da educação. Agora, essa é a nossa proposta. A proposta do Bolsonaro é não ter Fundeb. E a mesma proposta do ministro, do tal do Weintraub. Então, está uma briga lá, se aprova ou não aprova. Então, temos que fazer pressão para aprovar essa emenda. Eu vi que uma das alterações, ou possíveis alterações, é o salário educação ser incorporado.
o que seria uma maquiagem, né? Porque é como se você movesse as peças, mas o jogo continuasse o mesmo, a participação da própria União continuasse o mesmo. Como é que você vê isso, essa situação dessa maquiagem nas contas do Fundeb? A relatora não vai assumir isso, ela vai retirar. Então, essa parte a gente já conquistou, que seria dar com uma mão e tirar com a outra. Você aumenta a parte da União, mas retira com o salário de educação nessa parte do Fundeb. Essa aí a gente já conseguiu que a relatora retirasse essa parte. Ah, tá. Então, okay. A CNTE, a Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação, tem uma análise sobre vários pontos que poderiam ir para frente. Nós estamos tentando ainda fazer emendas nesse relatório. Mas, a grosso modo, eu diria que aprovar o relatório do jeito que ele está já é um avanço em relação ao que estava e garante existir o Fundeb. O que nós não podemos é deixar de aprovar o Fundo da Educação esse ano, porque senão nós não teremos Fundeb ano que vem. Ô Bia, uma outra alteração também que está prevista, eu não sei se já foi retirado do relatório, mas até onde eu pesquisei ainda estava constando, é que uma parte do recurso vai ser vinculada a desempenho. Você acha que isso é um bom caminho? Não. Eu não defendo vinculação de recursos a mérito, porque a gente estabelece nessa conta aí um padrão que marginaliza quem está abaixo do padrão, que evidencia quem cumpre ou está acima do padrão. A educação é um direito. A educação não é um lugar de ter melhores e piores. E o Estado, ele precisa assistir de maneira mais intensa, onde você tem mais desigualdades, para garantir a equidade. Então, a nossa tarefa, e eu acho que, pelo que eu acompanhei das discussões do Fundeb, vai ser um avanço, é exatamente que hoje nós, municípios que não têm direito a recursos, em Minas Gerais nós não temos, passaremos a ter mais recursos, né? Então, eu não sei se isso avançou, Rogério, mas a apresentação que eu vi da Dorinha beneficia, né? Um novo Fundeb, ele vai beneficiar Minas Gerais, isso é um debate importante. Deveríamos ter mais prefeitos, prefeitas, imbuídos, né, nessa luta pela aprovação do Fundeb. Eu acho estranho algumas ausências, e essa ausência de um movimento forte, porque sem o Fundeb as prefeituras ficam com muita dificuldade, gente. Sem o recurso vinculado, há uma dificuldade, há uma crueldade com os municípios que já assumem muitas tarefas, né? Mas voltando à sua pergunta, a educação, você precisa fazer avaliações para você entender qual é o processo ali daquela comunidade, daquela escola, e interferir para melhorar. O problema é que as avaliações sistêmicas que são feitas desconsideram as condições de trabalho, as condições de infraestrutura da escola, desconsideram as condições gerais em que essa escola está inserida. E, portanto, os indicadores, eles acabam marginalizando quem o Estado deveria cuidar mais, né? Eu acho um absurdo ter na porta de uma escola o número do IDEB, porque isso responsabiliza a escola, não responsabiliza o sistema, não responsabiliza a política pública que é feita, não é pelo diretor da escola, a política pública é executada pelo governo, o orçamento é executado pelo governo, as prioridades são definidas pelo governo, não é pelo diretor da escola. O diretor da escola só fica com o resultado final, que é a plaquinha indicando o seu IDEB, comparando com o do Brasil, comparando com a média de Minas Gerais, e aí o pai e a mãe têm acesso a isso. O pai e a mãe não têm acesso ao governador, não têm acesso às autoridades
tem acesso ao diretor que está ali no dia a dia, ao professor que está ali no dia a dia. Então, tem uma transferência de responsabilidade nesse processo, da qual eu não concordo, porque essa transferência tenta jogar a responsabilidade para aqueles que não são os responsáveis em relação aos indicadores. E os indicadores também, ele tem uma questão grave, que ele mistura prova com a progressão, né, dos ciclos, dos anos de aprendizagem. Isso faz com que o sistema que quer melhorar o seu indicador, ele vai pressionar para que você tenha um baixo índice de reprovação. Ele não vai pressionar, muitas vezes, para entender aquela escola, para estabelecer projetos naquela escola. Ele vai pressionar para que mais alunos não fiquem retidos, porque a aprovação, ela compõe indicadores, né? O fluxo, ter o fluxo na idade correta, né? Assim, a aprovação, ela faz parte do indicador. Isso muitas pessoas não sabem, acham que é só a avaliação, a prova, o conteúdo, e não é, né? Então, você tem aí uma tensão em cima do professor e da escola, que é o mais rápido de estados melhorarem seus indicadores. Ok. Pessoal, oi. Só completar essa questão do Fundeb, e a gente ir também finalizando, porque tem outra live do prêmio. Mas se eu só completar essa questão do Fundeb que você citou, a Bia colocou bem, é o seguinte: nós queremos ampliar o recurso do governo federal. Se você conseguir ampliar o recurso do governo federal, ele complementa os municípios mais pobres, mais recursos. Em Minas, hoje, nenhum município tem a mais. Geralmente são os do Nordeste. Se nós ampliarmos o recurso da União, os municípios mais carentes vão passar a ter uma complementação do Fundeb. No que está no relatório da Dorinha, eu esqueci o percentual, ele aumenta, se eu não me engano, para 20%. 20%, de 10 para 20%. Se aumentasse para 40%. Aumentando para 20%, alguns municípios de Minas já entrarão. Se fosse para 40%, todos entrariam paulatinamente daqui a um tempo. Então, esse é um... escalonado, né? Esse é um debate. Provavelmente nós não vamos conseguir para além de 20%. Nós não temos força da esquerda e da bancada de educação para ampliar para além de 20%. Mas ficando 20% já é melhor do que estava. Então, esse é um ponto. O segundo que você citou é o que eles chamam de meritocracia. O que ficou no relatório que está lá, da emenda da PEC, do relatório da Dorinha, no substitutivo, ele ainda coloca que, e nós somos contra, que tem que ter o município tem que apresentar um determinado resultado para fazer o direito, para ter o direito de receber esse recurso. Nós somos contra isso, porque o problema não é, como a Bia colocou, ter a avaliação de meritocracia, porque depende das dificuldades que o município tem num determinado ano. Então, somos contra isso. Do jeito que ele está lá, ele não está colocando, pelo menos, individualmente ao aluno, está colocando a rede municipal, etc. É menos mal, embora a gente seja contra. E o terceiro que nós conseguimos retirar, que isso é em especial o Partido Novo que é criar um tal de voucher. O voucher, na verdade, é a antiga bolsa de estudo, né? Então, isso seria parte do Fundeb, ou seja, municípios, União, estados poderiam dar bolsas de estudo em vez do dinheiro ir para a rede pública completamente. Isso aí é inadmissível. Essa parte nós retiramos, ela não entrou no relatório. Isso não pode entrar, porque significaria você colocar dinheiro também para a rede privada através de bolsa de estudo. Aliás, bolsa de estudo, vou te contar, isso aí é coisa do arco da velha, né? Me lembro disso quando eu era estudante ainda, que a gente ficava atrás de deputado para tentar conseguir uma bolsa de estudo. Interior, isso era demais. O pessoal ia na Assembleia Legislativa e pedia, pelo amor de Deus, o deputado para dar uma bolsa de estudo. O ensino tem que ser público, gratuito para tudo. Isso está fora, viu? Isso não entrou. Tá certo. Vou agradecer a presença dos dois aqui, agradecer o pessoal que nos acompanhou até agora, dizer que uma das coisas que a gente está pensando muito é a respeito da educação aqui do nosso município. Eu
eu tenho dito que nós temos duas pedras angulares aqui que a gente precisa trabalhar. O desenvolvimento econômico da cidade, porque não só a nossa cidade, mas eu digo num contexto regional, inclusive, o Vale do Mucuri é muito carente, é uma região pouco desenvolvida economicamente, então a gente precisa colocar a cidade, a região, no rumo do desenvolvimento econômico, principalmente nesse período pós-pandemia, em que a situação econômica vai se agravar para todo mundo, seja do setor público, seja do setor privado. E também a segunda pedra angular é a educação. Eu tenho conversado aqui com vários profissionais da área, né, já tenho tido algumas reuniões, eu sei dos problemas aqui que nosso município tem enfrentado na área da educação. Eu sei que nós temos problemas aqui estruturais, nós temos problema aqui de infraestrutura, nós temos problemas aqui de gestão, nós temos problema aqui na área pedagógica, nós temos problemas aqui também na área de recursos humanos. Então, assim, a gente precisa enfrentar essa situação da educação, esse tema da educação deve ser central no eventual governo. E, com certeza, não é palavra, vamos dizer assim, de político que diz, a educação é prioridade. Não. Para nós, eu estava até comentando isso com a Bia, aqui em off, que a educação, o que ela tem feito na minha vida, faz com que ela seja, para mim, de forma pessoal, algo de extrema importância, né? É algo que me toca mesmo. É por isso que, no eventual plano de governo que nós vamos fazer para apresentar à comunidade, esse tema será central. O desenvolvimento econômico e educação de forma prioritária para uma eventual gestão nossa, que eu espero que aconteça a partir do ano que vem, uma primeira gestão do Partido dos Trabalhadores aqui na nossa cidade, que é tão bem aceito, Rogério, né? O partido sempre é muito bem votado aqui, o presidente Lula sempre foi muito bem votado, o presidente Dilma, o Haddad também sempre foi, na última eleição foi muito bem votado, 70% do nosso eleitorado aqui é muito afinado, né, ao partido. Então a gente tem que avançar, e a gente tem que lutar, sim, contra esse neoliberalismo que o Bolsonaro quer implantar, que o governo do Zema quer implantar, né, essa ideia de menos Estado, Estado mínimo. Não, o Estado ele tem que ser eficiente, ele tem que ser necessário, ele tem que ser forte, ele tem que ser presente, porque o Estado é que cuida das pessoas. Então o Estado ele tem que ser ágil, né? Essa ideia de tirar os recursos, diminuir os recursos para o Estado, o orçamento do Estado, a presença do Estado na vida das pessoas, já demonstrou que não leva a lugar nenhum. Inclusive, essa pandemia está nos demonstrando a importância do SUS. O SUS, que é um sistema único de saúde, que é público, que é uma porta aberta para todos, é sempre demonizado, mas o nosso país está enfrentando essa pandemia muito graças aos profissionais que estão atuando lá no setor, aqui no setor público, né, na linha de frente. Então, a gente tem que repensar muito que o que foi pregado no ano de 2018 para o povo brasileiro, né, tem que pensar muito nessa forma de administrar do governo Bolsonaro, nessa forma de administrar do governo Zema, porque é uma forma em que exclui a maioria das pessoas, que são pessoas carentes, que são pessoas que precisam da educação pública, da saúde pública, que precisam, vamos dizer assim, do socorro, né? Então, essa é a nossa missão aqui, essa é a visão que a gente quer trazer aqui para a cidade de Tambacuri, principalmente na área da educação e do desenvolvimento econômico. Pessoal, obrigado por vocês terem estado aqui até agora. Bia, mais uma vez, prazerzaço em te conhecer, quero ainda, né, a gente se encontrar pessoalmente, dar um abraço, quero que você esteja aqui com a gente também. Rogério, já o conheço pessoalmente, é um deputado aguerrido, sempre gosto de ver as intervenções dele no Congresso, é sempre combativo, não corre, não esconde, está sempre disposto ao debate. Eu gosto muito desse perfil do Rogério. Obrigado, pessoal, por vocês terem estado aqui comigo, tá? Fábio Prefeito. Bora, Bolsonaro. Até mais. Um abraço, sempre à disposição. Obrigada. Tchau, Bia. Tchau.